Uma viagem no tempo é o que a gente faz em bons filmes de época. Um desafio para os produtores que precisam recriar ambientes e costumes com perfeição. Um trabalho delicado, minucioso, muito usado nos filmes de Hollywood e que agora aparece também na superprodução brasileira que estreia essa semana. Revisitar o passado é algo frequente nas grandes produções de Hollywood. Pode ser a Europa da Segunda Guerra Mundial ou os Estados Unidos dos anos 70. Seja qual for o destino da jornada, o segredo para fazer o público se sentir como se estivesse no passado está na reprodução de costumes de diferentes épocas com perfeição. Moda, maquiagem, objetos, até embalagens de produtos. Tudo faz diferença. Bruno é cenógrafo. Ele explica que construir o cenário de um filme é um processo longo que envolve dezenas de pessoas. São livros, são revistas de época, algumas coisas de internet, fotógrafos da época. É um trabalho de garimpo mesmo, sabe? Nas duas pontas, uma de entender como é e outra de achar esses elementos ou reconstruir esses elementos. Entre os elementos importantes estão os carros de época. Álvaro é empresário e um apaixonado por carros antigos. Esse é um carro que tem 68 mil milhas originais. Ele foi de um único dono até 2014. Ele tem 105 carros. Relíquias que são preciosas não apenas para os colecionadores. Alguns destes carros foram usados nas filmagens de uma superprodução brasileira. Nada a Perder conta a história de Edir Macedo, que se tornou um dos maiores líderes do Brasil. E o filme encarou um desafio maior do que muitas produções de Hollywood. Não reproduz apenas um período histórico. São vários. Nada a Perder recriou 40 anos da história recente do país. São cenas de impacto e de emoção que ajudam a reconstruir com perfeição o Brasil desde a década de 60 até os anos 90. Nas gravações foram usados 1000 carros antigos. O Chevrolet 1941 e o Cadillac 1954 do Álvaro participaram como carros cenográficos. Já este outro teve um papel mais importante. É o Santana, ano 90. Direção de arte preparou o carro, ela colocou um giroflex. Adesivou o carro, caracterizou ele como uma viatura da Polícia Civil. Quer dizer, exigiu-se muito desse carro. Alta velocidade, cantar pneu, subir calçada, frenagem, tudo. E eu acho que nós vamos ver tudo isso no filme. Vem os carros. Ação, figuração, ação, gente, ação. Do cenário da superprodução para as ruas de São Paulo hoje. Olha como está conservado o Fusquinha Vermelho de 1974. No filme, ele aparece como o carro de Edir Macedo. Para provar que o carro está inteirinho, eu mesmo fui fazer o teste ao lado do Marcelo. Ele é produtor de veículos de cena. Isso quer dizer que ajuda a direção de arte a recriar o clima nas cenas externas dos filmes de época. Ele trabalha com isso há 25 anos. Todo filme de grande porte que tem um carro principal de alguém, que é um carro importante, é bom ter 2 ou 3 desse carro. Né? Principalmente quando você tem cena de ação com ele, né? Como se teve nesse filme. É isso mesmo. Outro Fusca vermelho, praticamente igual a este, foi usado em Nada a Perder. Caso um apresentasse problemas, o outro entraria em ação. Assim como o Marcelo, muitos outros profissionais trabalharam de olho em todos os detalhes. Simone, nós não estamos numa loja
e nem num brechó. Afinal, nós estamos aonde? Acervo de figurinos. O acervo de figurinos mantém roupas e acessórios de vários tamanhos e épocas. Aqui, por exemplo, encontramos réplicas de roupas que representam desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Simone e Júnior, 2 dos responsáveis pelos figurinos do filme, alugaram mais de 1000 peças. Eu peguei algumas peças para dar um exemplo para vocês, né? Essa aqui, ela representa os anos 50, tá? Nós vemos pelo detalhe da gola dela, que essa gola é um pouco menor, assim. Passamos pelos anos 60, que tem essa gola mais pontuda, mas ela é arredondada, que foi anos 60. Essa aqui, que já é anos 70. E passamos para 80, 90. Recriar diversas épocas para uma só produção também foi o desafio para Bruno Anselmo, responsável pela criação dos cenários do filme. 70 era um período que as pessoas usavam fórmica, né? 60 um pouco mais de madeira, 80 começa uma mistura de tudo. Então a gente procura isso, né? Os pequenos detalhes que retratam essa época. As reconstituições cuidadosas foram gravadas em mais de 100 locações no interior do Brasil, na capital paulista e no Rio de Janeiro. Nada a Perder contou com a participação de 100 atores e 6.000 figurantes. Poucos filmes nacionais tiveram esse tipo de investimento, tiveram esse tipo de cuidado, tiveram esse volume de cenas, de externas, de viagens, de elenco. Não, realmente, como eu falei, é um projeto muito grande, muito grandioso. Mas os preparativos para o filme começam muito antes das gravações. Nascem no roteiro. É onde a história, os personagens, os diálogos se desenvolvem. O americano Steven Lindsay, um dos maiores profissionais de Hollywood, é o responsável pelo roteiro do filme Nada a Perder. Ele também assinou o roteiro de um grande sucesso, o filme Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere. O longa é baseado em uma história real que aconteceu no Japão há quase 100 anos e foi adaptada para os dias de hoje. Todos os dias o cão Hachiko ia até uma estação de trem em Tóquio para esperar o dono, o professor Idizaburo Ueno, mesmo depois da morte dele. A estátua que recria a cena virou um ponto turístico que atrai gente do mundo todo, como mostra a correspondente no Japão, Cíntia Godoy. Foram 10 anos esperando pacientemente pelo dono, aqui, em frente à movimentada estação de Shibuya. No local em que ele costumava se sentar, foi erguida uma estátua para eternizar esse exemplo de lealdade. Assim como na época em que muitos tomaram conta de Hachiko, hoje, voluntários continuam a cuidar com carinho da memória do cão. Pelo menos 2 vezes por mês eles limpam o local. Para a cultura japonesa, o gesto representa bem mais do que conservar um patrimônio público. É sinônimo de respeito por aquele que já se tornou um símbolo da nação. A popularidade aumentou ainda mais entre os estrangeiros após o sucesso do longa Sempre ao Seu Lado. A jovem israelense diz que assistiu ao filme 3 vezes e se emocionou em todas. Filme que é motivo de orgulho para o roteirista. A correspondente Evelyn Bastos foi até a cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, conversar com Steven Lindsay. Para ele, há muitas semelhanças entre Sempre ao Seu Lado e o trabalho mais recente, Nada a Perder. Mas a principal é a emoção presente nas 2 tramas. Emotionally, I think would be the connection I would draw between Hachi and Nothing to Lose. Steven conta que ficou fascinado pela história de vida de Edir Macedo. O roteirista afirma que o filme vai passar uma mensagem de superação sobre as adversidades pelas quais precisamos passar para alcançar os sonhos. Hero's Journey Story. Ele acredita ainda que é um filme sobre uma jornada de vida que com certeza vai inspirar o público. And you'll find something in the stories that relates to you.
Foram 3 anos de trabalho até chegar ao roteiro final de Nada a Perder. Ele explica que fazer uma biografia já é algo bem difícil, ainda mais quando a história contada é sobre alguém que está vivo. Agora, Stephen se prepara para viajar ao Brasil pela primeira vez para a estreia do filme. Ele diz que é um momento sempre muito emocionante, ver o filme sair das páginas e ir para a tela. I'm very excited to see the movie. Nada a Perder será o filme brasileiro com a maior distribuição internacional. Estará em 700 salas de cinema na África e América Latina, legendado em inglês, francês e espanhol. Em maio chegará ao México e aos Estados Unidos. No Brasil, o lançamento acontecerá em 1.300 salas de cinema. Edir Macedo é uma das figuras que hoje ocupa esse imaginário das pessoas no Brasil e também no exterior. O filme vai chegar a milhões de pessoas. E milhões de pessoas, entre elas, muitas pessoas reconhecem Edir Macedo como esse brasileiro que cresceu, se desenvolveu, constituiu uma igreja, constituiu redes de comunicação, quer dizer, e tem uma história muito importante que foge do comum. A expectativa para a estreia é grande. O filme envolveu muitos recursos, envolveu muitos figurantes, envolveu uma logística muito grande. Então, isso aí sempre culmina com um bom resultado. O brasileiro, na verdade, gosta de ver emoção. Então, quando ele vê um filme que consegue emocioná-lo, que consegue fazer com que ele sinta que ele está fazendo parte da vida daquele personagem, eu acho que ele vai ao cinema para assistir, com certeza. Nada a Perder, Contra Tudo, por Todos, estreia nesta quinta-feira, nos principais cinemas do Brasil.